Bom, vamos lá. A gente começa por onde? Vamos começar pela eleição ou vamos começar pela Eletrobras ou pela crise hídrica? Por onde você quer começar? Essa é a agenda de hoje. Você que manda, mas repare, o que está acontecendo no Brasil é um problema muito grave. Né? Nós estamos caminhando para uma dissolução, né? Uma dissolução do Brasil como nação. Então, repare, nossa base energética é a mais limpa e barata do mundo, porque mais da metade dela ainda é de base hidráulica. Ou seja, você usa a água para fazer girar as turbinas e gerar energia elétrica. Isso é uma energia renovável, que não tem rejeito, não polui, não emite carbono, enfim. Mas isso faz interagir energia com água, necessariamente. Ou seja, se um engenheiro olhar para uma barragem, como Itaipu, ele pode dizer, ali tem X milhões ou bilhões de metros cúbicos. Mas um engenheiro elétrico pode olhar para Itaipu e dizer, aí tem 1.000 gigawatts ou X gigawatts de energia, porque nesse contexto é a mesma coisa. Então, o que estão fazendo? Estão entregando, provavelmente, ao capital estrangeiro, e eu vou lutar no limite das minhas forças, o regime de águas do país, Leda. Isso nunca aconteceu na história de nenhuma nação do mundo. Porque, eventualmente, você pode ter energia privada, mesmo geração, por exemplo, qualquer investidor no Brasil pode fazer um parque eólico. Não é? Faz o investimento, compra lá as turbinas, bota lá numa coisa, faz o parque eólico e injeta no sistema. E o Ceará, por exemplo, já tem um parque eólico gigantesco. E não é estatal, portanto, nenhum problema você fazer. Qualquer empresário pode fazer uma termoelétrica. Não é? Vai lá, bota, estabelece o abastecimento, se é a gás, se é a carvão. Isso são energias, essa energia é poluente. Nada impede. Mas quando você privatiza o sistema energético de base hídrica, você está descuidado e criminosamente entregando ao interesse privado e, muito provavelmente, ao interesse privado estrangeiro, o controle do regime de água do país. E aí você veja, são coisas práticas. No sistema Eletrobras está o sistema Chesf. O sistema Chesf é a Companhia Hidroelétrica do Vale do São Francisco. São Francisco. Então você tem o Rio São Francisco, uma cascata de barragens, não é? Sobradinho é a maior de todas, mas tem lá Xingó, que é a última. E você tem o projeto de transposição do São Francisco, que está conectando cidades importantes como Campina Grande, na Paraíba, ou Fortaleza, lá no Ceará, para abastecimento humano. Se eu entrego o regime de águas a um estrangeiro, eu vou ter que negociar lá em Xangai, provavelmente, com um empresário que eu não sei quem é, e nem ele precisa saber quem eu sou, a disputa entre energia e água. E, evidentemente, isso nós não podemos aceitar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o que guia o interesse privado é o lucro estrito sensu no curto prazo. É simples isso, eu não estou condenando. Não é? O lucro é um motor importante do progresso humano. Mas você entregar a estratégia de abastecimento energético, vale lembrar, das indústrias do país, do setor militar, de defesa do país, né, da agricultura, da irrigação do país, você entregar isso à iniciativa privada, significa pura e simplesmente que haverá um pulso de alta de tarifa que ninguém sabe o limite. Por quê? Porque o Brasil perdeu o controle, a Agência Nacional de Energia Elétrica virou uma ficção, salvo alguém que ainda é sério por ali, o resto, se você entregar para a iniciativa privada, babau. E são coisas práticas. Por exemplo, o brasileiro hoje paga a maior tarifa de telefone celular do mundo. Por quê? Porque nós não regulamentamos corretamente, o sistema se oligopolizou, são 3 companhias, quem não morrer na Claro morre na Vivo, quem não morrer na Vivo morre na TIM e fim de papo. E se essas 3 pessoas se combinarem, mandam ver a tarifa, e é só comparar, entra no Google e compara o preço da tarifa que o cidadão brasileiro paga e o que está se pagando na Europa ou nos Estados Unidos. É a disparada mais cara, porque nós não temos regulação. Então é uma imprudência. Depois você tem outro problema. É que essa medida provisória que o Bolsonaro mandou e que o Senado, para minha decepção, ainda bem que foi 42-37, a decepção não foi tão grande como que a Câmara está entregue. Não é? Uma Câmara que elege quem elegeu, infelizmente, está dominada pela ladroeira, pelos orçamentos paralelos, pela fisiologia, pelo clientelismo, até o limite do osso do Bolsonaro, e depois vão abandonar o Bolsonaro, como fizeram com a Dilma, com o Fernando Henrique, porque essa mesma turma estava com o Collor, com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma, e os nomes são quase os mesmos nomes.
a gente pode voltar a conversar sobre isso. Mas veja, quando você transfere o controle de uma companhia, existe um valor que é intangível e que você não só obtém esse valor corretamente se houver uma oferta pública. A medida provisória desconsidera isso. Está permitindo que o governo federal privatize pedaços e deixe a União com um pedaço minoritário. Nem sequer com uma Golden Share, que é uma ação especial que daria poder de veto, existe essa previsão. Então é uma loucura. Aí isto está acontecendo, sabe quando? Na antevéspera de uma crise de desabastecimento de energia que vai ser tão ou mais grave do que a crise de 2001. Nós estamos na antessala já de começar a impor 20% de aumento sobre a bandeira vermelha 2, que é uma bandeira que já está cobrando 8%, 10%, 12%. Todo mundo que paga energia está sabendo o que eu estou falando. O morador domiciliar e tal. Mas vai ter mais, vai começar a ter racionamento, que começa assim, restrição à oferta de água para a indústria, restrição à oferta de água para a agricultura, para manter o fluxo para a energia. E daqui a pouco, se a natureza continuar como vai fazer, por quê? Porque hoje é demonstrado que na atmosfera brasileira, em cima, correm rios, não é, de vapor. Esses rios têm a sua nascente na evapotranspiração da floresta amazônica. Como você está fazendo recorde de queimada e de desmatamento, esses rios aéreos estão morrendo. As nascentes deles estão morrendo. Então, a estratégia de chuva do Brasil vai mudar. Eu já conheço isso há algum tempo. Eu construí barragem lá em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. A criação de aves lá no Rio Grande do Sul já tem restrição de oferta de água. E o Rio Grande do Sul começou a buscar perfuração de poço profundo, que era um assunto do Nordeste semiárido. E isto vai se agravar muito. E qual é a saída? A saída do Brasil é diversificar a plataforma de produção que já deveria estar sendo feita. O que o Bolsonaro vai fazer agora é contratar em cima da perna, essa medida provisória também permite isso, essa que está em gestação, contratar em cima da perna térmicas enferrujadas, que são extremamente poluentes e muito caras, porque puxadas a óleo diesel ou a carvão. E todo mundo sabe que o óleo diesel explodiu de preço também por essa política estúpida da Petrobras, que é para onde vai a Eletrobras. Quem quiser saber o que é que vai acontecer com a Eletrobras privatizada, sinta hoje na política de preço de combustível da Petrobras. Que é assim, eu privatizo o conjunto de ações minoritárias de controle da Petrobras, boto no Conselho de Administração representantes privados, e esses obrigam que a Petrobras administre de novo pelo lucro mais grave, maior possível no curto prazo. Resultado, a Petrobras, em vez de vender petróleo para o Brasil, para o brasileiro, pelo custo que ela produz, mais um lucro razoável, ela não vende assim. Portanto, ela estaria vendendo por 18, 20 dólares, já com os impostos. Ela olha o preço externo e calcula quanto ela ganharia se tivesse vendendo o preço lá fora e vende para o brasileiro por esse preço. Como se fosse possível você pegar o petróleo do Brasil inteiro e vender lá na Holanda. E isso não existe. E aí está aí o preço do combustível arrebentando os caminhoneiros, arrebentando os taxistas, quem opera com Uber e a classe média como um todo, né, que está pagando álcool e gasolina, porque é puxada pela gasolina. E isto é o mesmo rumo de uma falta de projeto no país. Em nome de quê? Na véspera da maior crise de abastecimento de energia, você criar uma instabilidade institucional na principal estrutura, que é de geração e distribuição, e aqui o quarto e derradeiro argumento para mostrar o crime. O Brasil construiu, porque isso é público, um sistema interligado. Significa o seguinte, Leda, se faltar energia em São Paulo, pelo sistema interligado de transmissão, pode vir energia lá de Tucuruí, pode vir energia de Belo Monte para abastecer São Paulo. Se o Nordeste tiver uma depressão de chuva e cair muito o volume das águas, você tem um sistema interligado que o sistema Furnas, ou mesmo o sistema Itaipu, pode mandar energia pelo sistema interligado. Está na cambulhada da privatização da Eletrobras. Então, você imagina um sistema privado, os uruguaios, os paraguaios não vão aceitar a privatização de Itaipu, eles tiraram, não estão ponderando o custo de transferência do controle e não estão ponderando a explosão de tarifas que vem e não estão ponderando a entrega ao setor privado estrangeiro o controle da geração e da transmissão da energia do Brasil. É um crime completo. Bom, você acha que não tem saída, então a saída tem seria uma não saída. privatizar.
Ah, Não, não, você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer muitas coisas. Eu já lhe disse, eu não olho as coisas com preconceito. Eu olho as coisas com inteligência, eu vejo as melhores práticas internacionais, eu estudo, eu amadureço. E tem meus assessores, entre eles está o professor Paulo Rabelo de Castro, tem ideias extraordinárias em que você pode democratizar o capital da Eletrobras, fazendo com que ele seja um capital controlado pelo conjunto da sociedade brasileira. Sabe, pulverizar as ações dentro do Brasil, trocar isso por passivos, não é? Que a União tem de FGTS, de passivos, enfim, que ela tem. Democratizar o capital, isso não tem problema nenhum, desde que o controle permaneça obediente a uma estratégia de desenvolvimento. Nenhum país do mundo, isso é muito agressivo esse argumento, nenhum país do mundo privatiza ou muito menos entrega ao estrangeiro o seu regime de águas. Isso não existe precedente. Quem andou brincando com isso se arrependeu amargamente e voltou atrás. Por exemplo, alguns setores do estado da Califórnia nos Estados Unidos. Portanto, eu quero dizer ao povo brasileiro hoje, com o peso da minha honra, que se eu for eleito presidente do Brasil, eu, com as devidas indenizações, trarei de volta ao controle nacional a Eletrobras. o que mais que você vai fazer quando você Atenção, for eleito? Lula. Atenção, Hein? Lula. Você que está aí nas pesquisas em primeiro lugar, não foge dessa discussão, não. Não vem com lambança. Assume esse compromisso, porque você está em primeiro e eu em terceiro. Se nós dois fizermos esse compromisso com o povo brasileiro, talvez a gente desmanche essa negociata que o Bolsonaro e o Guedes querem fazer. Mas você acha que o Lula faria um acordo com você? Não, nem eu quero. O Lula é parte do problema, Lida. O Lula é a contradição do Lula, seja do seu ponto de vista do desmonte econômico do Brasil, seja do seu ponto de vista de levar a corrupção ao centro do modelo político. Nós já conversamos sobre isso. Não é um acidente, sabe? A corrupção, eu não sou um moralista tipo Bolsonaro, não é? Que condena a corrupção dos outros, mas ele mesmo é um grande corrupto, corrompeu os filhos, corrompeu as esposas, corrompeu os parceiros todos e está roubando de braçada. O governo brasileiro é um dos mais corruptos da história. Pode me cobrar aí que eu tenho as indicações do que vamos fazer. Mas volta aqui. Não, eu não sou esse moralista de goela. Eu me garanto, eu tenho 40 anos de vida pública, nunca respondi por um procedimento, nem para ser absolvido. Isso é nada mais do que a minha obrigação. Mas eu posso dizer com autoridade, nunca em um país que judiciário é abusivo, que Ministério Público vive fazendo abuso, nem comigo aconteceu. Nunca, nem uma vez. Então, se não fui morar no Palácio, quando fui eleito, recusei as pensões que imoralíssimas que eu tinha direito de ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, porque eu me comporto, eu procuro ser decente, porque eu quero discutir a sorte do Brasil e ninguém pega aqui no meu braço para dizer, fala disso, mas fez aquilo. Não, não faço. Posso ser acusado de ser agressivo, estou mais maduro, com 63 anos de idade, né? Percebo que eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência com as aberrações, escolher um pouco as palavras, mas eu não vou virar um hipócrita nem um sepulcro caiado. O sepulcro caiado é aquela lição da Bíblia dos falsos que enganam as pessoas. O Brasil de enganação está cheio. Mas o Lula, quando bota o Palocci como braço direito do projeto dele, não pode dizer para a população. E o Palocci é o ministro da Fazenda, braço direito, mandou no governo dele, mandou no governo da Dilma, e esse cara fez uma delação premiada, devolveu 100 milhões de reais. Esse cara é fundador do PT, braço direito do Lula. Percebe? Não dá para dizer que foi um acidente. Mas eu sei mais do que ninguém que não foi um acidente, porque eu disse ao Lula que ele não fizesse entregar Furnas para o Eduardo Cunha, roubar, e ele entregou. Isso tudo tá no Google. Quem quiser ver, está lá minha reclamação pública. Eu briguei com o Lula porque ele botou o Michel Temer, que nós todos sabíamos que era um velho corrupto da vida brasileira. O Lula botou ele na linha de sucessão do país. Com a imprudência de botar a Dilma, uma inexperta, que não tinha nenhuma experiência no ramo, para ele continuar mandando. O Lula entregou a Petrobras, sabe, a um loteamento que todo mundo sabe. O Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal e aliado do Lula ontem e hoje, que ele acusou de ser golpista, o Lula entregou para o Eunício Oliveira contratos de R$1 bilhão com B de bola sem licitação. Anote aí o nome da empresa mais importante desse contrato, que eram várias empresas de fachada, mas a primeira e mais importante chama Manchester. Quando eu denuncio, eles saem escamoteando, faz empresa de empresa, outra vende, outra troca, porque era uma empresa de prestação de serviços. Que, enfim, R$1 bilhão, com B de bola, R$1 bilhão. O Sérgio Machado, né, entregaram a Transpetro para ele, fez delação premiada, devolveu milhões de reais. Fazia
a ladroeira, e eu cansei de avisar o Lula. Ou seja, para mim não dá, né? Sabe essas malas de 51 milhões de reais que foram pegas num apartamento em Salvador? Você lembra disso? Sei, do Gedel. Gedel. Pois bem, o Gedel foi ministro da Integração Nacional do governo do Lula e vice-presidente da Caixa Econômica Federal do governo da Dilma. Os dois estavam cansados de saber que o Gedel é um bandido. A vida inteira foi. Então, assim, não dá. Esse é um lado, a corrupção trazida ao centro do poder político brasileiro como modelo de poder. Mas o outro problema, e mais grave, é a economia. Foi intencional, na sua opinião, todas essas nomeações, o Gedel, o Sérgio Machado... Essas que eu estou mencionando são aquelas que eu denunciei publicamente. Uhum. Não dá para negar, porque essas eu denunciei publicamente. Percebe? Uhum. Mas, assim, das duas, uma. Ou o Lula é uma pessoa que perdeu completamente a noção e se cerca a partir do braço direito dele, Antônio Palocci, ministro da Fazenda, chefe da Casa Civil, braço direito do projeto de poder do PT, e o Lula não sabia de nada. O Palocci conta coisas cabeludíssimas. Coisas cabeludíssimas. Assim, mas é problema dele lá. O fato é que a minha pergunta é, o Lula não sabia? Algumas, as que eu sei, eu disse para você. Do Sérgio Machado ele sabia, do Eunício ele sabia, do Eduardo Cunha ele sabia. Isso eu estou dizendo as que eu denunciei. As que outras pessoas tantas denunciaram, o Gedel denunciei. A Dilma sabia de tudo. Quantas vezes eu comentei com a Dilma essa loucura de ficar entregando coisas dessa natureza ao Gedel, ao Eduardo Cunha. E a Dilma ficou com o Eduardo Cunha. No dia que o meu irmão, que era ministro da Educação, denunciou o Eduardo Cunha como chefe da turma do Achaque, a Dilma mal esperou o Cid descer do coisa e já aceitou a demissão que o Cid pediu. Ficou com o Eduardo Cunha. Eu denunciei o Michel Temer e disseram que eu estava magoado. Mas isso aí é um problema grave, por quê? Porque a juventude brasileira, progressista, arejada, não pode ser obrigada a ficar numa cantina da faculdade, sabe, num barzinho do chopp, engolindo molecagem de bolsonarista fanático com um discurso moral. Isso não se faz com a juventude de um país, sabe? Ensinar que o crime compensa, só porque o Bolsonaro agora está desastrando o país, a gente vai esquecer tudo, inclusive que deu origem ao Bolsonaro. O que deu origem ao Bolsonaro foi a revolta. Vou dar os números da economia, Leda. Eles enlouquecem disso, mas eu não estou falando mal de pessoas, eu estou discutindo o meu país. O PT derrubou 7% da economia do Brasil em 2 anos. Nunca houve isso na história desse país. Sabe, o Collor derrubou os 4,5%, o Bolsonaro derrubou agora 4,1% em real, 25% em dólar o PIB brasileiro. Tudo bem, aconteceu, mas 7% foi o PT. Sabe, o dólar, quando a Dilma assumiu, era 1,75, quando ela ganhou a reeleição, passou para R$4. E aí ninguém compra dólar, mas o povo come pão, e pão é feito de trigo, e trigo é importado em dólar. O povo não compra dólar, mas anda de ônibus, e o ônibus é movido a diesel, porque eles dolarizaram o preço dos combustíveis. Então, quebraram o país. O Lula expandiu o crédito de uma forma muito generosa, todo mundo fica feliz e tal, mas isso sem base deu no quê? Sabe o quê, Leda? No momento em que nós estamos conversando, 63 milhões de pessoas estão humilhadas no Brasil com o nome sujo no SPC. Dessas 63 milhões, 6 milhões são jovens que caíram no conto do FIES. Você falou que ia resolver essa questão do SPC. Você mantém isso? Mais do que mantenho, eu tenho que explicar, porque a gente faz isso todo mês em Fortaleza. Todo Como mês. Assim? É assim, o cidadão brasileiro, você tem um tempinho, né? Eu posso explicar, porque está tratando de debochar, porque isso é um mecanismo de escravidão que o sistema financeiro faz sobre o povo brasileiro. Que desvalida e sem proteção acaba sendo submetido a isso. Mas vamos explicar o que é que isso acontece, como é que funciona e como é que eu resolvo. O cidadão vai na Casa Bahia e não tem dinheiro para comprar um forno de micro-ondas à vista, que custa R$600. Então ele compra o forno de micro-ondas em 10 vezes. Aí esse forno, em vez de ser 600, já passa a ser R$800. Então já fica R$900 e tá. E pica aqueles R$900 em 10 vezes. Então dá R$90 por mês. No primeiro mês ele paga a primeira prestação, tá tudo certo. No segundo mês ele perde o emprego. Aí não paga a segunda prestação. Aí eles metem multa e capitalizam aquilo. Juro, taxa de permanência. Aí no terceiro mês ele não paga de novo. E aí no limite, daqui 1 ano, ele não só perdeu os R$90 que ele pagou da primeira prestação, como está devendo R$2.000. Porque é juro sobre juro, taxa de permanência, um verdadeiro abuso ao consumidor. Se eu quiser resolver o problema, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que
ajudar o cidadão a mediar o desconto desses abusos em troca de arrumar a vida dele. Como é que eu faço? Lá no Ceará a gente consegue todo mês, atenção povo brasileiro, não deixem lhe enganar, todo mês o PROCON de Fortaleza chama o povo e chama os credores das Casas Bahia, o Rabelo e não sei o que não existe mais, né, nossas lojas lá, o Zeni, chama e diz, ó, o cidadão aqui está devendo R$ 2.500 e quer se ajeitar, quer se organizar. Então vamos descontar aqui os juros, vamos descontar, né, a taxa de permanência, os juros sobre juros, as multas. Por quanto você faz esse negócio aqui? Aí o cara derruba, Leda, 90%. Uhum. Nós temos conseguido muitos descontos de 90%. O Serasa faz isso. O Serasa faz isso ciclicamente, desconta 90%. E por que não resolve? Porque os 10% de R$3.000 é R$300 para um cara que não tem o dinheiro para pagar 90%. Onde é que entrava a minha proposta? Era botar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para financiar. Eu entraria ajudando a obter o desconto, né? E é um espaço de ganha-ganha, porque com isso o que eu estou fazendo? Não é caridade. Eu estou fazendo o quê? Eu estou restaurando, consertando o principal motor de atividade econômica, que é o consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista para entender. Mas o Banco do Brasil entraria com o quê? Com os 300? Financiando os 300. Só que agora, em prazos mais razoáveis e com juros decentes. Ganhando dinheiro, inclusive. Porque eles estão cobrando juros no crédito pessoal no Brasil, Leda, de 250% a 300%. Sabe, quando eu falo isso em palestras no estrangeiro, as pessoas pensam que eu estou errando na tradução. Aí todo mundo bota a mão assim no tradutor, ou pardon me, could you explain, could you repeat this? Não, é isso mesmo. No meu país, você paga uma conta com cartão de crédito e o juro que você vai fazer, um juro rotativo, são 300%. Sabe quanto é o mesmo juro do Visa, do Mastercard, do American Express nos Estados Unidos? 18% ao ano. Se você entra no cheque especial do Banco do Brasil, no banco público no Brasil, é brincadeira não, é o assalto à mão desarmada. E por que me acusam de ser bocão? É porque eu digo isso. E isso, sabe o que é? Não foi o Bolsonaro que criou, vai me perdoar. Quem criou isso foi lá atrás o Fernando Henrique, e o lulopetismo levou isso à enésima potência. Com o Bolsonaro, vamos falar bem baixinho aqui, nós estamos com o menor juro dos últimos 35 anos. Olha que coisa vergonhosa para essa conversa mole de esquerda, da goela para fora, do petismo, que é tudo lambança, pagar as maiores taxas de juros da história da humanidade. Sem razão. Bastou o Michel Temer assumir, Leda, a taxa de juros começou a cair e ainda é a mais alta do mundo. Eu estou lhe dando aqui as taxas de juros hoje. Hoje você desconta um duplicado em São Paulo a 40%, 42%. Percebe? Mas no Brasil, há 35 anos, ou para ser exato, há 26 anos, nós temos a maior taxa de juros do mundo. E isso quebrou a nossa economia. E eu estou querendo discutir é isso. E aí o consumo das famílias vem de emprego, nós estamos com o maior desemprego da história. De renda, nós estamos com a maior informalidade da história, com o piso da renda, o salário mínimo, com o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Nós estamos mais encalacrados do que estivemos há 10 anos atrás, há 5, há 8. Nós estamos na vizinhança do fundo do poço. Porque são números, percebe? O estoque, todos esses desequilíbrios, sob o ponto de vista social, vão para isso. Pela primeira vez, a maior parte do povo brasileiro está vivendo na informalidade, ganhando uma miséria, sem nenhuma proteção, sem 13º salário, sem férias, sem proteção para acidente de trabalho e sem proteção no futuro, na Previdência Social, porque zero aposentadoria. É a primeira vez na história do Brasil que a maioria do povo está empurrado para a informalidade. Hoje, 14 milhões e 800 mil brasileiros estão abertamente desempregados. O número de desempregados da história do Brasil. A gente 6 milhões de brasileiros, só terminando o número, para você ver o número que não tem precedente. 6 milhões de brasileiros estão abertamente desempregados, mas o IBGE não computa no desempregado, porque para o IBGE o desempregado é só quem está procurando emprego e não consegue. 6 milhões de brasileiros estão na categoria desalento. Que não estão. Desistiram de procurar emprego porque faz um ano que procura emprego, 2 anos que procura emprego e não consegue. Aí deixa eu te dizer, isso é fruto de uma década, a pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos. Tudo isso aqui é número. Sabe, não adianta o bolsonarista fanático negar, porque eu sou uma pessoa que procura ser honesto. E 10 anos quer dizer o seguinte, 6 de PT, 2 de Temer, que o PT botou no mandato, e 2 de Bolsonaro.
Então, Então a assim, gente deve concluir que não é culpa só do Bolsonaro. não, É o um Bolsonaro acúmulo está de... agravando, para a gente não deixar nenhuma coisa sem alisar. O Bolsonaro está Uhum. agravando o problema. Por duas razões. Ele não tem projeto nenhum. E o Paulo Guedes não entende patavina de economia brasileira. Não entende absolutamente nada. Sabe? Jura? Absolutamente. Mas ele não é um cara respeitado, que todo mundo dizia que era... Eu conheço o Paulo Guedes há 30 anos. Há 30 anos. Aliás, a Dilma convidou o Paulo Guedes para ser ministro. Só para vocês sabendo aí as coisas que eu É sei, eu vou mesmo? começar. A Dilma convidou o Paulo Guedes para ser ministro. Pergunta para ele depois e ele recusou. Aí ela aceitou o Levi, que é um Paulo Guedes menos qualificado. Mas é a mesma gente. Olha aqui. Quem formulou a política econômica do Lula foi o Meirelles. Meu amigo Meirelles. É. Ex-deputado, eleito deputado federal do PSDB, naquela eleição que o Lula foi eleito, vem formalizar a economia política do Lula, saindo do PSDB para que o Lula derrotou. É tudo lambança. A enganação é geral. Quem você Não, peraí, escolheria se eu para contar a ministro da história. Economia? Olha, eu não acho que eu devo adiantar. Eu tenho um projeto, esse projeto está escrito, eu estou querendo que esse projeto seja conhecido, criticado. São ideias, eu mostro o diagnóstico, eu tento explicar o que acontece com o Brasil, o que aconteceu, onde é que aconteceu, onde é que foi a virada para o Brasil ser o país que mais crescia no mundo, para ser um país que não cresce mais nada. Zero de crescimento, 10 anos. Mas isso 10 anos. você está considerando essa pandemia Mas eu ou tenho não? aqui. É apesar Não, esqueça a Independe pandemia. da pandemia, é isso? Esqueça a pandemia. Estou falando 2010 incluso, 2020 incluso. Tá. Esqueça a pandemia. São 10 anos os piores dos últimos 120 anos. Não é porque teve um pior, não é porque a primeira estatística data de 120 anos atrás. Como o Lula gosta de dizer, nunca houve isso, nunca antes na história desse país, nós passamos 10 anos. Na década de 80, nós chamamos a década perdida, nós crescemos 2,3% em média. E é, de fato, uma década perdida. Agora é zero. Então, o Bolsonaro e o Barra Guedes estão agravando profundamente. Vamos aos números agora fora da questão social. Para a gente discutir, querida Leda, não é para eu não vou tomar a presidência de ninguém. Quem resolve a presidência da República é a liberdade do povo votar. Mas o que eu peço ao povo é que ouça as coisas e raciocine. Porque é nosso país, nós estamos juntos nessa empreitada. Sabe, eu até me viro. Sabe, eu ganho o que o povo não ganha por 5 anos, eu ganho para fazer uma palestra. E eu estou nisso aqui só por amor, por paixão ao povo brasileiro, à nação brasileira. Eu dediquei a minha vida, são 40 anos dedicado à vida pública brasileira. Nunca aceitei nenhum privilégio, não fui morar no palácio quando fui eleito governador, nunca usei cartão corporativo quando fui ministro, sabe? Não aceitei receber as pensões imorais que os políticos recebem, eu tinha direito a 3. Ex-deputado, ex-prefeito, nunca aceitei receber nem requerir. Estou contando essa história para dar coerência a esse apelo que eu estou fazendo ao povo brasileiro para a gente não entrar na lambança, não é? De ódio, paixão, e que o Bolsonaro mata a mãe, chama Jesus de palavrão, anda pelado na rua, e o fanático dele, mito, maravilhoso, não sei o que e tal. Espera um pouquinho. E o Lula a mesma coisa. O Lula arrebentou o Brasil. Quem produziu o Bolsonaro, 70% do eleitorado de São Paulo. 70% do eleitorado do Rio de Janeiro, 70% do eleitorado de Minas, 70% do eleitorado do Rio Grande do Sul. Votou no Bolsonaro e ele sabe o que ele faz, chama o nosso povo de fascista. Como se, de repente, o Brasil, que nos deu 6 vitórias da democracia para cá, esse campo mais progressista, do Fernando Henrique, onde eu incluo, ganhamos 6 eleições e acabamos produzindo essa brutal crise que deu no Bolsonaro. Ou o Bolsonaro caiu de paraquedas? Um cara que é completamente o símbolo mais acabado do sistema, faz um pacote para se dizer corrupto, que roubava dinheiro da gasolina do gabinete, roubava dinheiro de funcionário fantasma. Eu tenho os documentos, eu fui contemporâneo do Bolsonaro. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. Corrompeu os filhos. Sabe, o Bolsonaro tinha 5, 6 funcionários fantasma que assinavam o recibo, não pisavam lá, e ele pegava o dinheiro e botava no bolso. Bolsonaro pegava o auxílio moradia, tendo um apartamento em Brasília, e botava no bolso. Isso era o dinheiro que ele administrava. 28 anos, deputado. Não deu um dia de serviço à pátria brasileira, mas o desastre do PT foi tão grande que se apresentou como nova política, como um cara que ia moralizar a política brasileira. Está vendido ao tal Centrão que estava com a Dilma, que estava com o Lula, que estava com o Fernando Henrique. Ou o Roberto Jefferson não ganhou o Correio com o Lula? Será que eu estou demente?
O Lula que nomeou, entregou o Correio ao Roberto Jefferson, começou ali o mensalão. O Roberto Jefferson não é o lugar-tenente do Bolsonaro? Espera aí um pouquinho, tem alguma coisa errada no país. Não é? O Valdemar Costa Neto, que estava com o Lula comandando o DENIT, foi condenado. Não estou nem fazendo juízo de valor, são pessoas com quem eu convivo e tal. Mas não dá, é mais para a gente continuar com essa empulhação em que tudo muda para nada mudar. Você seria a terceira, a chamada terceira via? O que é a terceira via? Porque Eu o Bolsonaro tá, quando ele vai aos lugares, a gente viu a motociata, com um nome assim, né? A gente viu ele chegando, a gente vê ele chegando nos aeroportos hoje, como a gente via em 2018. Eu tinha amigos que diziam assim para mim: não, quando começar o horário eleitoral, fica tranquilo, quando começar o horário eleitoral, o Alckmin dispara. Chegou o horário eleitoral e o Bolsonaro continuou lá, entendeu? Agora está Bolsonaro e Lula de novo. E eu ganhei do Alckmin em São Paulo. Então, veja, boa ponderação. Boa ponderação. Então, o que é que o sistemão está fazendo? O sistemão é o seguinte: o Bolsonaro representa um pedaço e o Lula representa o outro pedaço. Vou no prático, de novo, gente querida que está nos ouvindo, que não está doente. Pare para pensar. O problema do Brasil não é Chico, Manel, Maria ou Pedro. É o modelo econômico. O que produziu essa estagnação é o modelo econômico. Qual era o modelo econômico? Qual é o modelo econômico? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação, criado pelo Fernando Henrique. Qual é o modelo econômico do Lula? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Qual é o modelo econômico da Dilma? Câmbio flutuante. Qual é o modelo econômico do Temer? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Qual é o modelo do Paulo Guedes / Bolsonaro? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. A população não entende isso, porque não se dá a eles o direito de fazer. Mas o resultado prático, nós temos uma década, não é, perdida sim. Isso significa que não tem emprego, não tem retomada. 5% esse ano vai crescer. É ajuste estatístico, puxado pelo agronegócio, pela mineração, que não emprega ninguém, não gera um salário, não gera tributo. E é puxado pela demanda internacional e pelo dólar super, né, valorizado em relação ao real. E como é que a gente vai sair desse buraco? Com um projeto nacional de desenvolvimento que entenda que o consumismo de curto prazo é ilusão. Esses voos de galinha que aconteceram, como vai acontecer outro agora, de muito curtíssimo prazo, alimentam no povo uma ilusão. O que é que a gente tem que fazer? São muitas coisas, mas eu tenho um livro, não é para não cansar você. Eu não consigo ler, Gisele. Eu estou sem óculos. A Gisele está me trazendo aqui um avisozinho, não sei se é alguma urgência. Deixa eu só ver o que é, por favor, porque eu não estou enxergando. Só um minutinho. Tá. Veja. Não, ela está me lembrando aqui uma coisa que saiu, quer dizer, me trazendo a notícia de que o Guedes propôs uma coisa que eu já ouvi lá atrás, para você ver como tudo muda para não mudar. Diz que o Guedes estaria propondo recolher resto de comida para ajudar a combater a fome no Brasil. Sabe quem deu essa declaração? Em plena Fiesp, o ministro de combate à fome, agora? Graziano, que o Lula nomeou no primeiro mandato dele. Eu quase subo as paredes. Disse a mesma coisa. Que a solução para a fome no Brasil era recolher resto de comida dos restaurantes de São Paulo para distribuir no Nordeste. Entra no Google, meu irmão, se você está duvidando. Entra no Google. Graziano, recolher resto de comida para distribuir no Nordeste. Ministro do Lula. Eu estava lá, percebe? Eu estou discutindo tudo isso porque o Brasil não aguenta mais. Estão destruindo o nosso país. Nós estamos ameaçados agora de não ter mais controle. E você estava me perguntando como fazer. É um livro. Passou 15 semanas como o mais vendido do Brasil, ainda está lá nos mais vendidos. E ainda assim eu não consigo mostrar as ideias na grande mídia comercial brasileira, porque são 5 famílias e uma igreja. Então, e todos comprometidos com a mesma lógica, tá certo? Mas não faz mal, não estou me queixando. Então, basicamente, você tem que montar um projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil não tem projeto. Hoje nós estamos da mão para a boca, fazendo, sabe, reagindo. Então, tapa um fogão aqui, tapa um fogo acolá, tapa uma fogueira acolá, e no acumulado, 10 anos sem crescer, milhões de desempregados, o desespero. Sabe quantas pessoas foram assassinadas nos últimos 12 meses entre nós? Isso pode ser um de nós amanhã ou depois. Porque a bala perdida, que mata negros e jovens, já chega no Leblon. Já chega na Faria Lima. Por quê? Porque a explosão de violência... Sabe quantas pessoas morreram, Lida? 57 mil brasileiros foram assassinados nos últimos 12 meses. Isso é mais gente do que a guerra civil a guerra civil da Síria, que é a maior guerra civil em andamento na humanidade hoje. Assim, qual é a proposta?
Nós vamos discutir agora nada, não tem discussão de modelo de segurança. Nós temos as facções criminosas, elas nasceram agora? Não. Sabe, as facções criminosas, as milícias nasceram agora? Alô, meu amigo Marcelo Freixo, quando é que as milícias nasceram e quando é que se consolidaram? Foi agora? Nessa terrível cumplicidade do Bolsonaro? É cúmplice das milícias? Não tem a menor dúvida. Mas, infelizmente, esse fenômeno das milícias e das facções criminosas consolidou-se durante os governos progressistas do Brasil. Você acha que você vai conseguir... A política de enfrentamento às drogas, sabe quantas pessoas presas? Por qualquer ângulo, o país está se desmilinguindo. Eu me lancei nessa luta desigual, sabe, injusta, agressiva, mas eu não tenho problema. Eu vou cumprir o meu dever e estou muito animado de que eu vou despertar a consciência do povo brasileiro trazendo números. Ninguém precisa me amar, eu não estou pedindo as pessoas em casamento, estou pedindo, pelo amor de Deus, paremos para exigir dos políticos, todos eles, que reflitam sobre o que importa. Então é o seguinte, o Brasil, quando o Lula tomou posse, tinha menos de 300 mil pessoas presas, encarceradas. De repente, o Brasil tem 900 mil pessoas presas hoje. Quem são essas pessoas? Os ladrões do colarinho branco? Muito poucos, muito poucos. Quem são essas pessoas? Os narcotraficantes importantes? Muito poucos. Tudo jovem, pobre, preto, negro, pardo, das periferias do Brasil, apanhados numa estúpida guerra contra as drogas copiada pelo Lula dos norte-americanos. Como é que você resolveria essa questão das drogas? Porque essa política que está aí não deu certo. Ninguém resolve. Ninguém resolve? Não, só um minutinho. Ninguém no mundo tem conseguido demonstrar assim, é isto. Então vamos lá, as soluções simplórias. Vamos descriminalizar as drogas. Não funcionou em nenhum lugar do mundo. Embora as drogas leves talvez seja já um assunto a gente pôr em debate, sem entrar em polêmica, porque não é o presidente da República que resolve isso. Não é? Isso é o Congresso Nacional. Mas eu estou muito interessado em trazer ao debate brasileiro a experiência portuguesa contemporânea. O que eles fizeram? Eles não entraram nesse debate, nem de guerra, nessa falsa alternativa, guerra às drogas, que fracassou no mundo inteiro e já foi abandonada pelos americanos, e nós estamos aqui repetindo isso de forma tosca. Tem 250 mil mandados de prisão no Brasil para ser executado. Ou seja, se executar os mandados de prisão, nós vamos ter 1.200.000 brasileiros presos, 1.200.000, só transformando os presídios em universidade do crime, porque um garoto não é preso por porte de pequenas, minúsculas quantidades de droga, quando chega na primeira noite no presídio, ou ele se filia a uma facção ou vai ser currado e morto. Então ele é obrigado a se filiar e daí a pouco ele entra na universidade do crime e, enfim, passa a participar dessa tragédia que está sendo... O Brasil está sendo destruído. Está sendo destruído e essa aqui eu quero fazer a advertência ao povo brasileiro. Se a gente não obrigar o debate político a trazer o assunto para o que interessa, nós agora estamos resvalando para a questão de droga. Vamos lá. Portugal tem uma experiência interessante. O que eles estão fazendo? Eles estabeleceram com grande ciência, com grande assessoramento dos cientistas, dos profissionais de saúde, quantidades mínimas de drogas, das diversas drogas, com as quais o dependente se saciaria. E tratam esse assunto como de saúde pública, não de polícia. A partir da quantidade, do peso ou do volume, enfim, eles fazem isso. Então, 50 gramas, eu não sei, 50 gramas de X, se for aquela quantidade discriminada pelos cientistas como necessária e suficiente para um dependente químico, né, saciar sua dependência... não entrar em abstinência. É um problema de saúde, não é um problema da polícia. Porém, acima dessa quantidade, passa a ser um problema de polícia. Eu acho muito criativa e inteligente essa proposta, porque ela vai começando a separar, né, o usuário, que é, de fato, uma pessoa muito mais para ser refletida sob o ponto de vista de saúde pública, do narcotraficante que já está envolvido em contrabando de armas, já está entranhado com milícia e tal, e que tem que ser enfrentado duramente. Mas isso não é com balaísmo nas periferias do Brasil, como estão fazendo. A Polícia Federal Brasileira, Leda, tem quase 1/3 do seu efetivo. Eu tenho muito amigo lá dentro. São profissionais que estão assustados pela hiperpartidarização que o Bolsonaro está fazendo lá dentro. Mas, bem, os profissionais me dizem, mais de 1/3 dos policiais federais, que é uma excelência de formação, de recrutamento, de concursos severos, estão sentados atrás de mesa, carimbando papel. Percebe? O que você tem que fazer? Tem que fazer um concurso para fazer toda a parte burocrática da Polícia Federal ser assumida por pessoas de nível médio,
ou de nível superior, quando for algum caso, para que a excelência policial seja dedicada à investigação. E aí a polícia de aparato, de violência, de bala perdida, deve ser substituída por uma polícia de inteligência, de investigação, de tecnologia. E aí os caminhos são óbvios. Ao invés de sair atirando no morro, é rastrear o dinheiro. Por quê? Porque o narcotraficante não mora no morro, sabe? Não mora na periferia de São Paulo, não mora na periferia do Recife. Ele mora nos bairros elegantes. Outro dia mataram, a própria facção criminosa matou um cara que estava circulando no melhor do society de Fortaleza. Porque chegou lá, ninguém sabia quem era, alugou, comprou uma casa num condomínio que é chama-se Alphaville, igual de São Paulo, e andava, saía do condomínio para coisa de helicóptero. Onde chegou um novo rico na cidade, a cidade é uma cidade muito aberta, turismo, etc, etc, já estava circulando nos melhores restaurantes, tirando fotografia, por pouco eu escapei dessa. Pois bem, quando vai, aparece o cara morto e era um chefão de uma dessas facções criminosas. Apertaram ele não sei aonde, em São Paulo ou no Rio, escapou em Fortaleza, num condomínio de luxo, fez uma operação plástica e tal. Quem matou ele não foi a polícia, foram os próprios membros da facção. Dele. Os companheiros. Então, veja, outro assunto que não dá mais para adiar. A legislação brasileira é ruim. A legislação processual penal brasileira é uma tragédia. No Brasil só vai para a cadeia ladrão de galinha. Agora, com essa coisa que fizeram, vai passar a boiada todinha. Vai passar a boiada todinha. Hoje, por exemplo, um juiz já decretou a extinção de punibilidade de vários desses ladrões assim claros, que devolveram dinheiro. Eu não sei como é que eles vão fazer. Daqui a pouco essas pessoas vão entrar com uma ação para recuperar o dinheiro roubado. E vão recuperar, você vai ver. Claro, se está declarada a extinção da punibilidade agora, e a eu nulidade te pergunto, do processo... se você for eleito presidente, você acha que você governa? O STF deixa você governar? Ah, deixa. Porque, repare, há uma baderna institucional em ocorrência no Brasil também já antiga. Ela deriva da hiperpolitização que também foi feita pelo PT. Desculpa, é uma discussão sobre o futuro do país, que você está me perguntando. Mas, tirante o Celso de Mello, que foi nomeado pelo Sarney, o Marco Aurélio, que vai sair agora, que foi nomeado pelo Collor, o resto, tirante o Nunes, que foi nomeado agora pelo Bolsonaro, o resto foi todo nomeado pelo PT. Percebe? Sim, e aí o mensalão... Por isso que eu estou te perguntando se eles vão deixar você governar. Mas você sabe por quê? Mas eles não estão invadindo a governança brasileira. Você acha o problema que não? É que não está invadindo. O problema é que a governança brasileira está desmoralizada. É diferente. É diferente. Se o presidente da República não tiver rabo de palha, se o presidente da República não estiver cometendo crime de responsabilidade, ficar dependente de bandidos para confraternizar com bandidos para não ser caçado, como é o caso do Collor, o Collor se vendeu para o Centrão, Leda. Percebe? O Collor se vendeu para o Centrão. É uma coisa escandalosa. O Bolsonaro também está se vendendo para o Centrão? Se vendeu completamente. Completamente. Espera um pouquinho. Você não está sabendo, né? Tem 3 bilhões de reais de emenda que foram liberadas pela primeira vez na história do Brasil. Olha, 3 bilhões de reais de emendas do relator, que ninguém sabe o que é. Aí a farra embaixo aqui, Leda, é deputado distribuir trator superfaturado para quem quiser e pedir. Então é roubando na ida e na volta. Isso é o Bolsonaro que está fazendo. 3 bilhões, isso foi distribuído na véspera da eleição do presidente da Câmara atual. Para quê? Para segurar o pedido de impeachment. Percebe? Aí está o seguinte, os fundos de pensão estão sendo trocados e entregues a essa gente. Eles não estão preocupados com a sorte dos funcionários do Banco do Brasil, sabe, que tem a Previ. A Previ é negociata. E assim, eu estou vendo para você, mas tem coisas mais graves. Por exemplo, o Brasil tem o Banco do Brasil. O Banco do Brasil empresta dinheiro. Quando ele empresta dinheiro, ele fica com os papéis, não é isso? O cheque pré-datado, a duplicata, né? A promissória, fica ali tudo guardado. E é normal do banco. Aí chega um dia que o cara vai pagar, não pagou. O que é que o Banco do Brasil faz? Registra como crédito de recuperação duvidosa, bota como prejuízo, provisiona, abate do imposto e entrega para uma subsidiária dele, Banco do Brasil, para ir cobrar. Bota juro, bota correção monetária, bota multa, bota e não sei o que, está usando o horário do advogado e manda bala para cobrar. Se cobrar, ganhou e tal. Se não cobrar, vai ficar no prejuízo inscrito. O Banco do Brasil, que foi fundado por Dom João VI, pela primeira vez de Dom João VI até hoje, com Bolsonaro, pegou a carteira de ativos de 3 bilhões de reais
com B de bola, e vendeu para o BTG por 370 milhões de reais. Esse G aí é Guedes. O Guedes fundou o BTG. Por que não foi 250 ou por que não foi 400 bilhões? Ninguém sabe. Percebe? E é limpinho. Pegaram a Petrobras, estão esquartejando. Pegaram a empresa de gasodutos, de oleoduto da Petrobras, chamada TAG. TAG, sabe o que é a TAG? É uma empresa de gasoduto que só a Petrobras usa. Então, assim, Cubatão tem a refinaria, São Paulo precisa da gasolina. Então, em vez de mandar um monte de caminhão subindo, ou trem, correndo risco, eles fizeram um gasoduto de Cubatão para São Paulo. Estou dando um exemplo prático. Só quem usa é a Petrobras, tá? Porque não é um negócio. Está lá a refinaria e está aqui o centro de distribuição, em cima da serra. Né? Então, a Petrobras vendeu esta empresa dela, ninguém sabe para quem, nem como é que se apurou o valor, mas eu fui atrás. Sabe o que ela fez, Leda? Com o Bolsonaro Guedes, vendeu a empresa de gasoduto, de oleoduto, por um preço e contratou esta mesma empresa, o aluguel desse mesmo gasoduto que ela vendeu, e o valor do aluguel de 3 anos paga com o dinheiro que a empresa pagou para ela ficar com ela. Entendeu? Vendeu o gasoduto por 100 e fez um contrato em que 3 anos dá 100. Daí para frente é dela, patrimônio do povo brasileiro, e ela, a Petrobras, vai ter que continuar alugando para o resto da vida, porque só ela usa. Aí eu denuncio, o Bolsonaro afasta o presidente do Banco do Brasil e abafa. Eu denuncio, ele afasta o presidente da Petrobras e abafa. E o PT e o Lula não falam nada, por quê? Porque não pode falar nada. O PT vai fazer, estão roubando na Petrobras, o Bolsonaro entope a testa dele com 4 patas. Porra, Lula, peraí, vem falar de roubalheira na Petrobras? É assim que está o Brasil. Aí assim, o Bolsonaro nomeou o Crivella embaixador do Brasil na África do Sul. Mas peraí um pouquinho, o Crivella está proibido de sair do Brasil, o passaporte dele está retido pela justiça. Peraí um pouquinho, que maluquice é essa? Onde é que nós estamos? Aí o PT não fala nada. Por que não pode falar nada? Porque o Lula nomeou o Crivella ministro e apoiou o Crivella para governador do Rio. Porra, é nesse campo que eles querem empurrar a juventude brasileira? O povo trabalhador brasileiro? Você agora vai ter que escolher entre coisa ruim e coisa pior, porque o Brasil é isso mesmo, cacete. Eu vou lutar e pedir a Deus que me dê a força que eu puder me dar, porque eu vou ajudar o povo brasileiro e eu tenho segurança que eu vou libertar o povo brasileiro dessa bola de chumbo que está nos amarrando no passado. Você vai ter que ter um vice, né? Não é? Você topa? Não, Deus me livre. Não me inclua fora dessa. Olha, como é que você vai fazer? Porque a o que sucessão... está todo mundo, a esquerda, o Lula está aí, é o Lula que vai ser o presidente, diz a pesquisa tal, o Bolsonaro em segundo, você em terceiro, mas e a esquerda? E alguém diz, não, mas tem que ter uma terceira via e a esquerda tem que se unir. Você vê alguma possibilidade de se unir ao Lula? Nenhuma. Porque ele deu uma cenada para você outro dia, não deu? Não, mas para mim é o seguinte, não é pessoal. Para mim, o lulopetismo e o Lula, ele mesmo, é parte central do problema. E eu não falo isso por qualquer tipo de agressão pessoal. Eu tenho estima pelo Lula, tenho respeito pelo Lula. Acho que o Lula não teve o devido processo legal. Acho que o Moro trocou os pés pelas mãos. Tanto que está tudo anulado aí. Ou seja, o Sérgio Moro ajudou, foi a impunidade do Lula. E eles estão dizendo que o Lula foi inocentado. Não foi. Vai começar tudo de novo, porque o processo foi só anulado. Então vai começar tudo de novo. Então a lambança vai começar de novo. E o Lula vai ser condenado, não vai ser condenado, vai ser candidato, não vai ser candidato. Sabe, nós não aguentamos mais, o nosso povo não aguenta mais. Então, veja, é parte do problema por quê? Por que 70% do eleitorado brasileiro de São Paulo, do Rio, de Minas, do Sul, votaram no Bolsonaro? Eu baixei a voz aqui. Vamos pensar juntos. Foi pela obra do Bolsonaro, o camarada, não é? Vinha de uma história, foi um grande prefeito, não sei de onde, foi um governador extraordinário, foi um deputado brilhante. Não tem essa biografia. Por que o povo brasileiro, 70%, votou num camarada semi-analfabeto como o Bolsonaro, ignorante, sabe, grosseiro, bruto, né? Corrupto? Por quê? Por que o povo brasileiro votou? Eu vou condenar o povo brasileiro? Votou desesperado, porque aconteceu uma fraude, sabe, sob o ponto de vista econômico, e uma generalização da ladroeira como modelo de poder. Não é aquela periferia, todo governo vai ter sempre um episódio de corrupção. Eu já governei, Leda. Eu já fui governador, sabe? Eu não ando, sabe, simplificando o problema, como o Bolsonaro fez.
Eu não ando dizendo que vou governar sozinho. O que eu estou dizendo é o seguinte: me ajude, se você me eleger, elegendo um deputado afim comigo. Porque o que eu preciso fazer importa em negociação com o parlamento. E fique avisado. Fique avisado. Eu não sou candidato a rei do Brasil, sou candidato a presidente do Brasil. Portanto, quem você eleger deputado, eu vou negociar. E vou negociar fora do meu partido. Você vai ter paciência? Você vai ter paciência? Eu já governei. Eu fui o governador mais popular do Brasil. Eu não estou falando isso por qualquer tipo de arrogância. Por favor, estou apresentando o meu currículo ao povo brasileiro. Sabe? Eu fui governador do 8º estado brasileiro. As pessoas acham, não, eu fui governador, saí o governador mais popular do Brasil. Vá no Google, meu irmão. Eu fui os 4 anos o governador melhor avaliado do país. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade do Brasil, o melhor avaliado. Eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. Se você olhar qual é o estado hoje que tem a maior saúde financeira, o maior investimento por cabeça do Brasil é o Ceará, um estado paupérrimo. Sabe, eu tenho um dedinho nesse projeto que construí, é uma turma que eu ajudei a preparar, a formar. Nós temos a melhor escola pública do Brasil. Um garoto de nível médio no Brasil, sabe quanto é a evasão escolar, Leda? 60%. Então, o garoto entra, perde e sai da escola, 60 de cada 100 não terminam o ensino médio. Que é a hora crítica de formação dele para a vida e para o trabalho, ele não tem essa condição e fica bombardeado pela propaganda do consumo, desejando acessar aqueles bens de consumo, e ele não tem renda, o pai não tem renda, e o gavião do narcotráfico, o gavião da facção criminosa ali. Felizmente, a maioria esmagadora resiste. Mas não é possível adiar. Pois bem, mais da metade dos estudantes cearenses de nível médio estão numa escola pública de tempo integral, profissionalizante, e saem da escola com estágio remunerado nas empresas privadas, pago pelo governo. Isso é o que eu quero ver acontecer. Sabe o que aconteceu no Ceará, Leda? Como a gente não pode fazer essa escola para todo mundo ao mesmo tempo, nós mantemos essa escola no interior e nas periferias mais pobres, para mudar a condição de vida. Porque a única coisa que muda mesmo é educar o filho do pobre com a escola melhor do que a escola particular. Isso a gente... Então, e eu falo isso, as pessoas duvidam. Vá no Google e veja, se teste lá, confira. Conversa de política tem que ser conferida, todos. Eu, e o Lula, e o Bolsonaro, e o Papai Noel que aparecer, falou, confere, meu irmão. Não seja bobo, não vá pela cabeça dos outros, isso é piolho. Negócio de paixão, zoada, é para tu não pensar. Estou falando aí para os seus espectadores. Então, repare, lá no Ceará, nós começamos a fazer, e a condição qual era? Só entra na escola pública de tempo integral profissionalizante e egresso da escola pública, que era uma forma de dar prioridade para o pobre. Sabe o que aconteceu? Todo mundo vai duvidar agora, tem que ir no Google para conferir. O Ministério Público, provocado por pessoas da classe média alta de Fortaleza, cobrou do Estado que aquilo era ilegal, e nós fizemos um TAC, um termo de ajuste de conduta, dando uma cota para rico nas escolas públicas do Ceará. Rico, estou eu dizendo, para egresso da escola particular. Então, isso, hoje no Ceará existe isso. Quer dizer o quê? Que está tudo resolvido, que é um paraíso? Não, é um estado muito pobre. Eu apenas estou dizendo que o que eu falo guarda coerência. Aí a pergunta é, o Bolsonaro veio com essa obra? Não, ele caiu ali como uma resposta tosca, fácil de entender, à contradição do lulopetismo. Você acha que ele é fácil de derrubar em 2022? Fácil não. O que eu acho é o seguinte, nós temos um sistema que é de 2 turnos. Então, o primeiro turno, isso que a população precisa botar na cabeça. O primeiro turno é a hora da preferência do eleitor. Não era de pragmatismo. É hora de dizer o seguinte, não, eu me identifico mais com essas ideias aqui. Não, eu estou concordando com esse diagnóstico. Não, eu acho que esse aqui merece uma oportunidade, o outro já teve e não me fez. Então, o primeiro turno é a hora da preferência, qualquer um. Qualquer um. O segundo turno já não é a hora da preferência, é a hora da rejeição. Então, o que está acontecendo? O Bolsonaro mantém uma preferência alta, porque tem aí uma turma fiel a ele, já perdeu a metade, porque ele enganou as pessoas. Enganou na política, enganou na questão moral. Né? O Bolsonaro manipulou o lavajatismo, trouxe o Moro para dentro do governo, esvaziou o Moro, e agora o Witzel está dizendo ali, para mim é tudo bandido. Estou só dizendo, tudo bandido. Bolsonaro, Moro e Witzel. Porém, olha aí o que esses bandidos, todos os bolsonaristas, fizeram. O Witzel disse ontem na CPI que o Moro coagiu aquele porteiro para mudar o depoimento que envolvia o Bolsonaro na história da morte da Marielle. Olha o fundo do fundo do fundo do poço onde nós chegamos. Né? E o filho do Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais com um salário de 25 mil reais numa hora como essa. Então, o que aconteceu? A metade do eleitorado brasileiro, nossos irmãos brasileiros, tão respeitáveis quanto qualquer outro brasileiro, essa é a minha alma. Sabe, no Ceará,
eu não sou inimigo dos meus adversários. Na minha vida, eu nunca misturei. Como eu estendo a mão ao Bolsonaro, mas eu vou retirar essa mão porque o Bolsonaro virou um assassino em massa com essa conduta dele na gestão da pandemia e basicamente porque ele virou um estelionatário, prometeu e mentiu. E metade do eleitorado dele já sentiu isso. Então ele tinha 58 milhões de votos, hoje ele tem 25 milhões de votos. É muita coisa. Ele ainda tem uma força muito grande na preferência. Mas na virada, que é o do segundo turno, ele perde para qualquer um de nós. E aí a população precisa ter essa clareza. O Lula está fazendo uma chantagem como se só ele, Lula, derrotasse o Bolsonaro. E como só ele, Lula, derrota o Bolsonaro, a gente tem que engolir tudo, esquecer tudo, botar o dedo no nariz e votar no São Lula primeiro e único, com 77 anos, sem nenhuma novidade. E não se sabe o que, é que o Lula quer fazer, que tendo tido a oportunidade por 4 mandatos, não fez e quer fazer agora. Sabe? O Bolsonaro vai aumentar o valor da Bolsa Família. Aí nós vamos ver os limites, né, de como é que você mantém um sistema privilegiando os ricos e joga migalha para tentar anestesiar o nosso povo machucado. Quando o povo precisa, esse é o meu modelo, de um trabalho decentemente remunerado. É a única coisa que bota uma nação para frente não é política compensatória, é um trabalho decentemente remunerado na construção de um país que nós vamos idealizar, estabelecer as metas, os prazos, orçamentar, dizer de onde é que vem o dinheiro. Isso eu tenho como proposta aqui. Eu estou dizendo claramente. Nós temos aqui neste canal uma entrevista com o Ciro Gomes lançando esse livro. Isso, a minha exatamente. segunda conversa com você está lançando esse livro. Eu queria te fazer uma pergunta, que nosso tempo está acabando mesmo. Você acha que essas novidades, Mandetta, Moro, quase Luciano Huck, ou qualquer outra novidade que venha, teria chance para chegar ao segundo turno? Nesse momento, todos têm chance. O que a gente pode ver é que há favoritos a tempo presente. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo. O Supremo Tribunal Federal, há 6 meses atrás, portanto, há mais de 2 anos da eleição, acendeu o fogo da campanha. Por quê? Porque devolveu as franquias eleitorais do Lula, que imediatamente mente para o povo de novo, como mentiu que era candidato da outra vez, dizendo que foi inocentado. Ele não foi inocentado. Foi declarada a nulidade do processo porque o Sérgio Moro não seria o juiz competente, mas sim o Fórum de Brasília. Então, o que vai acontecer para o povo ficar sabendo hoje? Né? Ninguém é obrigado a ser jurista. O Lula vai começar tudo de novo. Então, daqui a pouco, o juiz do Distrito Federal vai chamar o Lula para depor. E a turma vai perguntar, como assim? Depor de quê? Tem algum crime novo? Não, é a mesma coisa, porque apenas anularam e o tribunal mandou começar tudo de novo. Fazer as provas de novo e fazer os depoimentos de novo. E você acha que vão começar esse processo de novo? Sim, esse é o que manda a lei. No Brasil, ó, sabe-se lá que lei é cumprida e qual não é cumprida. Estou só dizendo, não é, que é assim que as coisas são. Que a lei é essa. Né? Então, veja, quando o tribunal anuncia que o Lula pode ser candidato, e o Lula diz, eu fui absolvido, eu fui inocentado, está vendo, era uma injustiça, eu nunca fui corrupto, etc, etc. E o Lula não teve o devido processo legal, mas daí a dizer que não acobertou a corrupção é uma distância imensa. O que é inocente não dá para dizer para mim, né, Lula? Eu estou falando aqui para ele me conhece e eu conheço ele há 30 anos. Não é, Lula? Não dá para dizer que é inocente mesmo. Não é? Posso até compreender certas coisas, como a vida real, mas daí vir com papo furado e me respeita, estou avisando. Porque eu vou apresentar ao povo brasileiro uma proposta honesta, digna, assentada em exemplos, em números concretos. Eu não vou aceitar a baixaria covarde que o Lula já começou, igualzinho o Bolsonaro. E eu me garanto, não tenho rabo de palha, eu me garanto. Pode mentir como quiser, que eu só quero um tempinho para desmentir, porque eu tenho uma vida limpa. O negócio gostoso de dizer, na hora como é, eu tenho uma vida limpa. Olha aqui na bila do meu olho. Né? Então, voltando aqui. Então, o que acontece? O tribunal devolve e acende a eleição. Há 2 anos. Só no Brasil. E aí o Bolsonaro está num processo de erosão do capital político, de perda de popularidade. Então, quem é o mais conhecido anti-Bolsonaro? É o Lula, é o PT e tal. Então, pufa, acende a luz e parece fogo. É só luz, não é fogo. Você vai ver, vocês vão ver. Então, o que acontece? 30%, 35%, 32%, no auge do Lula, que já teve 86%, estão com ele. 25% do Bolsonaro estão com ele. Cadê o resto do povo? Cadê o resto do povo? Isso dá 40%. 45%. Alguém pode ganhar no primeiro turno dos dois, se a gente respeitar o povo, se a gente não antecipar o resultado. Aí vem a questão. A elite não antecipa o resultado. A elite tenta construir antecipadamente o resultado que ela quer. A elite aqui no pior sentido. Sabe quanto custa uma pesquisa de eleitoral, Leda? Entre 500 mil e R$1 milhão.
Caramba! E nós estamos há quase 2 anos e estamos tendo pesquisa com a frequência que eu só vi na minha longa vida pública, eu só vi pesquisa com essa frequência há 3, 4 meses da Da eleição. eleição. Mas você está reparando que todo mês tem 2, 3, Uhum, 4 e tal? tô, claro. E é um festival de factoide. Festival de factoide. Tudo bem, vamos lá. Então, daqui a pouco, a vida real vai se impor. E a vida real é o quê? O Luciano Huck é candidato? Até ontem dizia que podia ser, então estava na pesquisa, dispersando ali 4%, 5% dos votos, que não é Lula nem Bolsonaro. Né? Aí o Moro é candidato. O Moro, depois de quebrar a inconstituição pesada brasileira, e a Odebrecht especialmente, sabe para quem está trabalhando hoje, ganhando fortuna, para uma empresa americana que cuida de administrar a massa falida da Odebrecht. Isso é uma picaretagem. Qualquer país do mundo, isso é cana. Olha o que eu estou dizendo. O Moro quebrou a inconstituição pesada brasileira e o governo deixou isso acontecer porque podia ter feito um acordo de leniência e salvado os empregos, a expertise técnica. Ninguém destrói empresa. Né? A crise de 2008 mandou um bocado de gente para a cadeia, mas as empresas foram salvas nos Estados Unidos. Pois aqui nós destruímos um setor mais dinâmico do serviço brasileiro, que tinha projeção lá fora, etc., por pura incompetência. Esse país está sendo destruído, Leda. Eu vou dizer de novo, eu tenho uma energia, sabe, de me atirar para salvar o Brasil, porque eu estou vendo que o meu país vai virar uma ex-nação, vai virar um grande acampamento, sabe, do salve-se quem puder. E eu não quero isso para o meu filho, para os meus netos, eu não quero isso para mim, que ainda tenho 63 anos, e eu sei que o Brasil pode ser um país de grande sucesso civilizatório se a gente, sabe, fizer o que tem que ser feito, confinar os interesses egoístas do dinheiro ao interesse estratégico de uma nação que tem uma contribuição civilizatória para dar para o mundo. Então, volto. Então, o Moro é candidato? Não é candidato. Está na pesquisa, lá vai, 6 pontos, 5 pontos, 7 pontos, margem de erro, papapá e tal, está lá, dispersando o voto de quem não é Lula nem Bolsonaro. Aí o Mandetta é candidato? É candidato, sei lá se não é candidato, está lá com seus pontos, dispersando o voto e tal. Isso, no fim, vai afunilar. Então, eu não sou um candidato imposto. Meu partido me deu uma indicação de que me quer como candidato. Aí seu partido tem pedido repetidas vezes o impeachment do Bolsonaro. Você acha possível? Só eu assinei 3. É sempre possível, não é provável. Há uma diferença entre ser possível. Possível é por quê? Porque o impeachment tem um aspecto jurídico que o Bolsonaro todo dia renova. Então ele comete sistematicamente crime de responsabilidade. O Bolsonaro, você vai ver, vai ser julgado no Tribunal de Haia por crime contra a humanidade. Por conta do que ele fez. A população vai ficar sabendo. Né, das coisas do adiamento da vacina, da prescrição de remédios como um charlatão, né, da compra superfaturada de cloroquina, 7 vezes o preço, Leda. Corrupção desse governo é o que tem. O Bolsonaro mandou pessoalmente o comandante do Exército brasileiro comprar cloroquina, intercedeu junto à Índia para entregar matéria-prima para uma empresa que chama EMS, e o Exército Brasileiro comprou por 7 vezes o preço que tinha ele próprio Exército comprado um ano antes. 700%. 700% de superfaturamento. Tá Você, certo? então, acredita na CPI da pandemia? Você acredita Não. Eu acho que legitimidade? Não, veja, a CPI presta um grande serviço porque ela virou uma espécie de Big Brother. Né? A população brasileira gosta dessas novelas. E a população está podendo, nas horas vagas, ver, né, esses números que eu estou dando aqui. Tudo isso vai aflorar com muita clareza. Então, por que o Brasil virou o 42º país do mundo na frente do Zaire em matéria de vacinação? Porque o Bolsonaro recebeu 81 e-mails da Pfizer, o primeiro deles em agosto do ano passado, que prometia entregar milhões de doses ainda em dezembro, porque é um grande país do mundo. E a Pfizer, na fase de teste, testou no Brasil e funcionou. Na hora que a Pfizer entrasse preferencialmente no Brasil, ela faria uma propaganda extraordinária para o mundo inteiro. Então ela tinha um interesse estratégico, ofereceu as vacinas pela metade do preço, em agosto. Sabe o que o Bolsonaro fez? Não respondeu aos e-mails. Aí o Dória transforma a corrida da vacina numa lógica de política e de marketing, se acerta com os chineses, adianta o estudo e o Bolsonaro começa a colocar suspeição. O Bolsonaro disse, e eu ouvi e vi, e está no Google, não acredite em mim, meu irmão, se você que gosta do Bolsonaro, mas acha que, enfim, que está precisando que ele seja examinado com objetividade, com decência, com equilíbrio, mas com autoridade,
Vá lá, é o que eu estou dizendo. O Bolsonaro fez um discurso para uma população sofrida como a nossa, que tem medo, e como tem razão de ter medo. O Bolsonaro foi lá dizer que não ia se vacinar, que a vacina era, como repetiu agora, experimental, e que a vacina podia transformar a pessoa num jacaré ou mudar a sexualidade da pessoa. Eu vi o Bolsonaro dizendo isso. Quantos brasileiros ouviram o Bolsonaro e ficaram com medo de uma vacina que de fato era nova, para uma doença extremamente nova, perigosa, e não se vacinaram e morreram? O Dória é forte candidato à presidência da República. Deixa eu fazer um segundo de reflexão em homenagem a 500 mil de irmãos nossos que morreram. Estou perguntando, quantos brasileiros ouviram o Bolsonaro, acataram o seu presidente, porque o presidente da República é líder da nação, e ele disse, eu não vou me vacinar, porque essa vacina é experimental e ela pode transformar você num jacaré ou então mudar a sua sexualidade, você vai ficar falando fino. Milhares de pessoas morreram por causa disso. Ele é um genocida, é um irresponsável. E ele entrou numa imitando o Trump. O Trump saiu e ele não tinha mais caminho de saída e ficou apostando, dobrando a aposta. Então a parte jurídica do impeachment está dada. Mas a parte política depende de um despacho, isso tem que ser corrigido no Brasil, sem prazo e sem justificativa para sim ou que não do presidente da Câmara. Aí ele pega 3 bilhões de reais, rasga dinheiro do povo brasileiro na hora que não tem dinheiro para pagar o auxílio emergencial do povo, rasga 3 bilhões de reais e acerta a votação e ganha a presidência da Câmara, que senta em cima de 120 pedidos de impeachment. 3 eu assinei. Aliás, nenhum o Lula assinou. Fala baixo. Nenhum o Lula não assinou. Por quê? Porque o Lula precisa do Bolsonaro para que a população tenha raiva do Bolsonaro e vote nele, sabe, de dedo no nariz, e esquecido que ele produziu o Bolsonaro e a maior crise econômica e a maior crise moral que a política brasileira viu modernamente. Uau! Eu queria ter mais 1 hora, mas não tem. A gente passou até 10 minutos. E Quando você quiser, eu estou às ordens. Oba! Eu quero sim, porque essa é a 3ª entrevista que a gente faz e eu gosto muito de ouvir você, de ouvir as suas colocações, como gosto de ouvir outras colocações também, como sou muito criticada por isso, inclusive, como fomos hoje, né? Hoje nós fomos parceiros das críticas. Me criticaram por lhe entrevistar e te criticaram por me dar entrevista. Ficamos iguais aí. Mas estão todos errados. Nós precisamos prestigiar a pluralidade de pensamento, precisamos aprender de novo a discutir ideias diferentes, né? Esse negócio de adorar político, isso não é coisa de gente civilizada. Você pode ter simpatia, pode ter sua paixão, mas o que um povo sábio deve fazer, Leda, é obrigar todos os políticos a refletir sobre os problemas e obrigá-los a falar o que fariam se estivessem no lugar e de onde vem o dinheiro, para não ficar com essa lambança, sabe? Ah, eu sou anti-Lula, então vou votar no Bolsonaro, então eu sou anti-Bolsonaro, vou votar no Lula. E o meu emprego? Sabe? E a bala perdida que matou a cidadã grávida? Ninguém vai dizer nada sobre isso. E 500 mil brasileiros mortos. E os desempregados. E o futuro da juventude do Brasil é trepar numa moto e ficar correndo para ganhar R$5 com um caixote de aplicativo nas costas. O meu país não é esse. Meu país é outro. A gente não falou de um candidato, hein? A gente não falou do Dória. O Dória está no encalacrado, eu falo rápido. Ele está no encalacrado, que é o seguinte: o PSDB está contestando a candidatura dele. Uhum. E dizem os meus amigos lá, não é? Eu não me meto na casa alheia, me dizem os amigos lá que a prévia de novembro derrota o Dória no PSDB. Não se sabe se é em favor do Tasso Gereissati, que é um grandíssimo brasileiro. Esse é o cara tem que todo mundo prestar atenção, um cara de extraordinário valor. E o Eduardo Leite, que é um jovem talento, muito conservadores. Os dois são muito conservadores, mas o Tasso, um homem experimentado, que tem espírito público, gosta do povo, ao modo dele, conservador como é, mas foi quem fundou a Revolução Modernizante no Ceará. Eu não existiria se não fossem as oportunidades que ele me deu. Portanto, todo brasileiro que está preocupado com o futuro do país deve olhar para o Tasso. E esse movimento aí, ninguém sabe o que é que vem. Por isso é que é tudo precário, tudo provisório tudo e tal. Precário. Então, vamos lá. O que é que nós temos que fazer agora? Obrigar os políticos a discutir os problemas. Sabe? Como é que vai resolver o problema do emprego? Não é com um negócio de lambança, conversa fiada, insulto, lacração, cancelamento. Isso daí é quem não tem ideia, quem não tem proposta, quem não tem compromisso com a sorte do povo brasileiro. Então, discutir o problema, depois você vai perguntar, e você faz como? Aí, pipi, quanto custa isso? De onde é que vem o dinheiro? Vai tirar da onde?
Tem maioria no Congresso? Como é que vai fazer para construir maioria no Congresso? Como é que vai ser a votação dessas coisas? Isso é o que interessa. O resto é lambança, Leda. Obrigado a você mais uma vez pela oportunidade. Obrigada eu e até a próxima, hein? Se Deus quiser, se cuide. Obrigada. Cuide de você também. Um abração para a Gisele.